A gente vai ter aula de quinhentismo, a nova matéria da semana. O quinhentismo, ele vem após o classicismo, né, que foi a última matéria que nós estudamos. Lembrando que não é que uma coisa acabou em determinado ano e outra começou no ano seguinte. Isso aqui é meio misturado. Quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, ainda estava acontecendo na Europa, em Portugal, o movimento renascentista, o movimento classicista. Então, a gente só fala em quinhentismo porque é o início da nossa literatura, da nossa história. Logo que o Brasil foi descoberto, no século XVI, descoberto sempre entre aspas, galera, porque, na verdade, aqui no Brasil já vivia um povo, uma nação, aliás, várias nações indígenas, viviam cerca de 5 milhões de índios, com seus próprios costumes, hábitos, línguas, cultura, enfim. Nós não fomos descobertos. No século XVI, o tipo de colonização que Portugal submeteu à colônia tornou difícil nosso desenvolvimento literário, imediato pelas seguintes razões. Então, a gente não teve, logo no início, uma literatura de fato. Porque, primeiro, devido à existência e inexistência de cidades e como a população constituída de senhores escravos estava voltada apenas para a exploração agrícola da colônia, não havia público interessado em manifestações artísticas, muito menos em literatura. Então, primeiro ponto, não existia esse público leitor, não existia esse interesse nem em produzir nem em ler. Quando o Brasil foi dividido em capitanias, a longa distância entre elas acentuava ainda mais o isolamento cultural a que o regime de monopólio da colônia portuguesa submetia o Brasil. Então, outro problema. Não existe um polo, uma cidade que agregasse outras. Não existia, era tudo muito distante um do outro. Os nativos que viviam no Brasil, quando os portugueses aqui chegaram, não tinham tradição literária, era uma tradição oral. Assim, nesse sentido, o único meio foi o transplante para o Brasil da literatura que se fazia em Portugal, na época do nosso descobrimento, entre aspas. Então, houve o quê? Uma simples transposição da cultura europeia. Por isso, quando falamos das primeiras manifestações literárias brasileiras, o material a que nos referimos tem muito pouco a ver com o que hoje chamamos de literatura, né? Porque não eram poemas, não eram narrativas, não eram poemas épicos, não era nada disso. O século XVI, no Brasil, não assistiu ao surgimento de poemas e romances. Assistiu, na realidade, ao aparecimento de obras produzidas pelos jesuítas, cujo interesse pela catequese dos índios se manifestava em sua religiosidade e didatismo. Então, aqui a gente só teve produção de documentos, cartas, sermões e obras que os jesuítas, com o intuito de educar os índios, estavam produzindo, e o principal deles foi o padre José de Anchieta. Características da literatura brasileira do século XVI. Então, a literatura jesuítica, representada principalmente pelas obras de José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, é religiosa. Então era toda voltada com o intuito de catequizar os índios. Se você puxar um pouquinho da aula de história, você lembra que a catequização tinha como objetivo arrebanhar aqueles nativos para a Igreja Católica. Era um dos instrumentos que os jesuítas dispunham para a conversão dos índios. Já a literatura informativa apresenta valor documental, uma vez que fornecia à metrópole dados sobre a nossa terra. Então vinham pessoas lá de Portugal, aqui para o Brasil, e relatavam como era o solo, o clima, a população. Então eram basicamente cartas. No levantamento de tais dados, os autores muitas vezes entusiasmavam-se com os aspectos pitorescos da nossa natureza. É tudo muito diferente do que era em Portugal, na Europa. Exaltando, por exemplo, abacaxi, fruta desconhecida na Europa naquela época.
Esse entusiasmo de nossos primeiros escritores, ao falarem engrandecendo nossa terra, denomina-se ufanismo. Né? Então eles vão falar muito do clima, de quantas águas tinha, muitos rios, o mar, a cultura dos índios totalmente diferente da deles, os frutos diferentes que havia aqui no Brasil. Principais obras informativas. A Carta do Pero Vaz de Caminha, que é chamada de Certidão de Nascimento do Brasil, ela é com certeza o documento mais importante dessa época. História da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, do Pero Magalhães Gândavo, e Tratado da Terra do Brasil, também do Gândavo. Aqui a gente tem um trecho da nossa certidão de nascimento, que a carta é o rei Dom Manuel, escrita por Pero Vaz de Caminha. Ele fala: Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza, a nova do achamento dessa vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza. O que é que esse trecho quer dizer? Uma correspondência. As figuras denunciador, o autor do texto, o Pero Vaz de Caminha, e denunciatário, que é o rei Dom Manuel, ficam explícitas nesse gênero de correspondência. Ele está dizendo: eu estou aqui, eu estava nesse navio, a gente achou uma terra, eu tenho que escrever para o senhor. A intenção da mensagem é revelada no início: informar sobre as terras descobertas. Note a estrutura convencional, com vocativo indicando o destinatário, senhor, o corpo do texto com as notícias sobre o Brasil, a despedida e a assinatura do autor. Aqui só tem um trechinho, né? Então, a afeição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, com bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, de grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Descrição dos índios, né? O autor faz uma descrição física dos nativos, destacando as diferenças entre eles e os portugueses. A descrição não é pejorativa, como se vê no emprego dos adjetivos bons, usado para caracterizar os substantivos rostos, narizes e bem feitos. É uma relação de estranheza. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo, pôr bem nas águas que tem. Está dizendo que nessa terra pode dar qualquer coisa e fartura, porque tem muita água. Porém, o melhor fruto que nelas pode dar, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve lançar. Ou seja, a salvação dos índios, né? Como se os índios, a visão eurocêntrica lá da contra-reforma protestante, os jesuítas indo para a América para converter os índios em católicos, isso tudo. Só que, na verdade, claro, a religião dos índios não tinha nada de errado e nem a cultura deles. Aí a gente vê que a principal importância do quinhentismo é que eles serviram de base para outras escolas literárias que viriam, que foi o romantismo no século XIX e o modernismo no século XX. Aqui a gente tem um exemplo. Os autores modernistas lançaram um olhar aguçado sobre a realidade nacional, ou seja, eles passaram a falar mais sobre o Brasil. O poema Erro de Português, que a gente tem aqui ao lado, tem um título ambíguo, que em vez de designar um desvio à norma culta da língua, se refere aos problemas de colonização. Bora ler aqui o poema. Erro de Português, do Oswald de Andrade. Isso é um poema modernista. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. A metáfora entre chuva e sol. Os tempos difíceis iniciados a partir do contato entre índios e europeus são comparados ao ambiente cinzento de um dia de chuva.
Se os indígenas estivessem em vantagem em relação ao poderio português, a situação poderia ser diferente, e tal como a manhã de sol, eles teriam subjugado os invasores. Então tá vendo que, mesmo sendo um poema curtinho, irônico, você pode retirar várias ideias principais. Então o Oswald de Andrade estava criticando a colonização nos modos que aconteceu. Ele questiona a intervenção europeia na cultura indígena, além de aspectos formais inovadores, o verso livre, que é não metrificado, a ausência de pontuação e o efeito de humor. O autor estabelece uma contraposição entre o português que veste o índio com os seus valores repressivos e o índio que poderia ter despido o português desses mesmos valores. Então a gente vê que o quinhentismo ele serve como base através de seus documentos e escritos que foram sendo guardados, ele serve para ter um embate, ter um choque. E aí a gente vai ver quais são os principais pontos da literatura jesuítica de catequese. Os principais objetivos dessa literatura era catequizar os índios, né, que é converter o gentio, expandir a religião católica, como eu já tinha falado. O principal autor foi o padre José de Anchieta, que ele hoje em dia é canonizado. O padre Anchieta foi responsável por fazer um teatro com sentido didático, era uma forma de ele ensinar aos índios os preceitos católicos, ensinar a língua portuguesa, dicionário em língua tupi, poesia religiosa e aulas com sentido pedagógico para o indígena se tornar civilizado. Então é isso, o quinhentismo é um tipo de literatura que não é uma literatura com poesia, com crônicas, com romance, não é. É uma literatura inicial do Brasil no século XVI, que é constituído por escritos dos padres jesuítas, como a gente acabou de ver, e também por documentos, por cartas como a do Pero Vaz de Caminha. Essa questão aqui, ó, sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar. É formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos, a gente acabou de ver que não. Inicia com prosopopeia do Bento Teixeira? Também não. Isso é o barroco, no século seguinte. É constituída por documentos que falam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica? Sim. Esse é o item certo, porque é o que eu acabei de explicar. Não é o item D, porque eles não têm, esses textos não têm preocupação artística, tem preocupação pedagógica, mas não é artística. Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem. Não, a gente viu na carta do Pero Vaz de Caminha, ele falando das águas infinitas, que tudo ali se plantando daria certo. Enfim, ele tinha uma certa visão fantasiosa ainda, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, que estejam estudando, e essa é a matéria dessa semana em literatura.